A paz do Senhor, tudo bem com você? Hoje nós vamos iniciar uma maratona. Eu quero contar com a tua presença aqui. Nós vamos estar lendo o livro de Salmos. E eu convido que você possa estar lendo junto comigo, pegue tua Bíblia, ou vá meditando em cada versículo que será citado aqui. Depois você compartilha para que esta palavra venha alcançar outras vidas. Salmos primeiro nos diz assim: fala a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer, Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que o ímpio não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Este é um salmo que nos traz a consciência de que nós devemos andar na presença do Senhor, ter prazer na lei do Senhor, meditar na palavra do Senhor dia e noite, porque há uma recompensa, há um retorno, para todo aquele que medita na palavra do Senhor e cumpre a palavra do Senhor. Porque não adianta só eu conhecer, ler e não praticar, não. Eu preciso conhecer, eu preciso praticar também. E aí, no verso 3, fala assim: pois será como a árvore plantada. Então, todo aquele que medita, tem prazer na lei do Senhor, cumpre a vontade do Senhor, ele será como uma árvore plantada. Você já parou para imaginar uma árvore plantada junto a um ribeiro, onde os seus frutos estão sempre vindo na sua estação própria, onde as folhas não caem, e tudo que você fizer prosperará, Mas só aqueles que têm prazer na lei do Senhor. O que é prazer? É desejo de ler a palavra do Senhor. Tem prazer de conhecer a palavra do Senhor. E quando a gente conhece, tem prazer de conhecer, a gente pratica a vontade do Senhor. E aí ele fala quais são as recompensas dos ímpios. Os ímpios, ele não quer conhecer a palavra do Senhor, ele não anda segundo a vontade do Senhor. Aí ele fala assim: não são os ímpios, mas são como a moinha. Ele diz que os ímpios, eles não serão como a árvore plantada junto ao ribeiro. Ele diz que as folhas do ímpio vão cair. Tudo que o ímpio fizer não vai prosperar. Talvez a gente fale assim: não, o ímpio prospera sim. Mas esse prosperar aqui é um prosperar de uma vida plena diante de Deus. O ímpio, ele prospera, tem riqueza, tem conquistas, mas o seu coração, a sua alma é doente. A sua alma, ela é perturbada. Ele tem mantimento por seu corpo, mas a alma e o espírito estão longe de Deus. Porque o seu prazer, o prazer do ímpio, é só trazer mantimento para o seu corpo. Mas nós que servimos ao Senhor e conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que nós devemos nos preocupar primeiramente em fornecer o sustento para nosso espírito, o sustento para nossa alma, porque através do nosso espírito, da nossa alma, o nosso corpo, ele será bem nutrido. O nosso corpo será abençoado, terá prosperidade. Você receberá a recompensa de Deus através da busca, primeiramente, de um sustento, da provisão do Espírito e da sua alma. E esse salmo, no final, ele fala: porque o Senhor, ele conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E ele fala que o Senhor, ele conhece o meu caminho e o seu caminho. Ele conhece o caminho do justo, daquele que faz justiça, daquele que anda segundo as leis, os mandamentos do Senhor. E ele fala, mas o caminho do ímpio perecerá. Ou seja, tudo
tudo que é conquistado será, né, vai perecer, juntamente com o seu corpo, com sua alma e com o seu espírito. Mas o Senhor, Ele conhece o caminho do justo, né? A Bíblia fala, né? Tem um versículo, a Bíblia fala assim: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Devemos ter um equilíbrio em conhecer a palavra do Senhor e buscar as coisas dessa terra. Nós não devemos buscar as coisas dessa terra de forma que vamos negligenciar a palavra de Deus, negligenciar a vontade, as leis do Senhor. Porque quando nós agimos dessa forma, negligenciando a palavra do Senhor, negligenciando as leis de Deus, não cumprindo a vontade de Deus para as nossas vidas, nós vamos viver de forma ímpia e no qual os nossos caminhos irão perecer. Tudo irá perecer. Mas se você, a partir de hoje, entender o que a palavra de Deus está nos dizendo, se nós entendermos esta palavra de buscar ter prazer na lei do Senhor, buscar ter prazer nos mandamentos de Deus, meditar de dia e de noite, porque quando a gente medita, a gente lê e medita, a gente entende a vontade do Senhor e busca fazer a vontade do Senhor e entende que não existe a outra forma de vivermos a não ser que seja pautada nas leis de Deus, nos estatutos, em tudo que foi prescrito aqui nesta palavra. Eu quero desejar a você uma vida próspera, uma vida abençoada, que você possa estar, que nós venhamos estar plantados como uma árvore junto a ribeiros. E esse ribeiro aqui é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, a qual dá seu fruto na estação própria. Você sabia que há tempo para nós frutificarmos? Há tempo para a gente frutificar. Assim como a árvore tem o tempo dela de frutificar, eu e você também temos o nosso tempo de frutificar. E quando nós frutificamos, nós servimos de alimento para outras pessoas, servimos de alimento para outros, servimos de sustento. E é isso que o Senhor quer das nossas vidas, que nós íamos servir de sustento para outras pessoas, mas para isso nós precisamos meditar na lei do Senhor, nós precisamos ter prazer na lei do Senhor, meditar dia e noite e estarmos plantados junto a ribeiros de água. Aí ele fala assim: cujas folhas não caem e tudo o que fizer prosperará. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e todos que estão à sua volta. Amém? Glória a Jesus.